Estamos ao vivo, meus amigos, para mais uma live entrevistando especialistas em inventário. Vamos só aguardar a turma chegar aí, a minha convidada especial chegar e aí nós já iniciamos. A turma que for chegando aí, ó, mete o dedinho no coraçãozinho aí, dá um foguinho, faz um movimento aí para a gente poder ver que vocês estão vivos, estão a postos, prontos aí para conhecer uma experiência daqueles que são especialistas em inventário, que atuam na área, que estão aí já numa jornada, né? Que talvez muitos de vocês pretendam percorrer. Então é isso aí, ó. A doutora Juliana já chegou. Deixa eu só colocar aqui, eu já chamo ela, gente. Peraí, deixa eu só aprender como é que faz aqui. Calma, 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 calma. Aqui, ó. Acho que é aqui convidar. Aqui, ó. Deixa eu convidar ela aqui. E aí nós vamos lá. Aqui. Aqui, Juliana Carlos. Doutor, eu encaminhei aí, agora eu acho que é só você aceitar. Eu acho que é isso. Vamos lá, gente. Se não, doutora, se não tiver dado certo, me manda aí uma solicitação que eu aceito aqui também. Acho que fica mais fácil. Eu sou meio devagar nessas tecnologias todas aqui. Mas, gente, vamos lá. A turma que está chegando aí, enquanto a gente não coloca aí a nossa ilustre convidada ao vivo, já compartilha aí nos grupos de WhatsApp, faz um barulho aí, chama a turma para poder vir para cá. Ainda não deu. Pera aí, então. Calma. Doutora, só manda então. Eu acho que a minha solicitação era para ter ido, não foi. Manda uma solicitação aí para mim, que aí eu aceito. Acho que fica mais fácil. Porque eu tentei aquilo que me parece que não deu certo. É bom que dá tempo da turma chegar, sentar, preparar ali uma aguinha para poder. Aí, ó. Aqui apareceu agora uma mensagem que a Juliana não consegue participar. Ai, gente, o que será que é? Peraí que nós vamos resolver esse negócio aqui. Meu Deus. Peraí. A internet sempre nos dá um sustinho, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Convidei de novo. Agora vai dar certo, tenho certeza. Não é possível. Ó, o Marco Aurélio já falou, tomando um café com queijo. Provavelmente é mineiro, né? Com certeza deve ser um mineiro. Depois você fala aí, Marco Aurélio, de onde você é, só para confirmar minha suspeita. Mas, meu amigo, tomar café uma hora dessa é coisa, hein? Tem que ser animado. Se eu tomar, eu fico uns 3 dias sem dormir uma hora dessa. Gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó. Juliana, deu certo agora? Só confirma aí pra gente. Goiânia. Tá do lado, né? Tem que ser. Ou Goiânia ou é mineiro para fazer. Para tomar café com queijo. Eu falo porque a minha mãe é de Goiânia, né? Goiânia. E lá tem esse costume. Olha lá, doutora Eliane também. Estou em Los Angeles, nem falar eu consigo, ó, aguardando a sua live. É isso aí, ó. Meus amigos, nós somos internacionais, não é brincadeira não. Gente, mas aqui, ó, agora eu que vou aceitar, agora acho que vai dar. Vamos lá, pronto. Tomando chimarrão, a doutora Elisiane. Cada região com a sua cultura, né? É isso aí. Essa é a realidade brasileira. Pronto, agora deu certo. Doutora Oi, Juliana, você boa. está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, professor. Maravilha. Deixa eu só agora confirmar com a turma aí se eles estão nos ouvindo bem para a gente poder iniciar e aí o pessoal ter o prazer de te conhecer. Gente, dá um feedback aí se vocês estão ouvindo bem, se está tudo certinho, tá, a imagem está aparecendo, para a gente poder iniciar e ninguém perder nada desse bate-papo. Deem um feedback aí, por gentileza. Deixem o café e o queijo de lado, o chimarrão. Ah lá, o Marco Aurélio já falou, tá tudo ótimo, maravilha. Gente, então vamos lá, vamos iniciar aqui esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo com a doutora Juliana. Antes, eu preciso te agradecer, tá, Juliana? Daqui a pouco eu passo a palavra para você, mas antes agradecer e reforçar, tá? A importância quando eu convido os nossos queridos alunos para estarem aqui com a gente, para bater um papo, para contar um pouco da história.
o objetivo é incentivar os outros colegas que estão, não apenas aqueles que me seguem, mas também os que são alunos também, e às vezes estão ali naquela, né, tentando e buscando, e estudando, e às vezes dá aquela desanimada, é natural, né? Nós somos seres humanos, de repente houve uma história de um outro colega que está na mesma jornada e que também, de repente, passou por dificuldades e que conseguiu superar e através da dedicação, obter resultados. Eu acho que isso é muito incentivador e um dos objetivos que a gente utiliza com essas lives é justamente para isso. E o outro, obviamente, é para eu conhecer meus alunos melhor, né? Porque a gente tem, graças a Deus, muitos alunos espalhados aí pelo Brasil. E quando a gente faz live, é a oportunidade que a gente tem de conhecer um pouco mais, saber um pouquinho da história. E muitas vezes a gente nem imagina, né, que cada aluno tem uma história tão rica, né, para poder compartilhar com a gente. Então, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você começasse aí falando o seu nome, onde é que você atua, onde é que você exerce essa advocacia aí, para a gente começar o nosso bate-papo. A palavra é sua. Tá bom. Obrigada, professor, pelo convite. Sou muito sua fã. Bem, então, meu nome é Juliana Carreiro. Eu sou advogada em Brasília, no Distrito Federal, mas graças ao professor Roberto, já estou atuando em Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás. Olha só, que legal. Legal, Nossa, né? como eu fico feliz, viu, Juliana? Que é legal que os alunos, né? A gente pega às vezes no pé, mas aí o pessoal começou a enxergar, né, esse mar de possibilidades que tem de estar atendendo em outros estados. E hoje é legal que eu converso com vocês, que são os alunos, vocês falam, vocês já ficam com o pé atrás de falar assim, eu sou de Brasília, por exemplo. O pessoal fala assim, não, eu sou de Brasília, mas eu atendo no Brasil inteiro, porque hoje em Isso. dia nós não temos mais essa fronteira, né? Então é Não. legal saber que você já entrou nessa onda também. E bacana, Brasília é a minha terra natal, tem vários alunos aí, inclusive, muito bacana ver que aí nessa capital federal a gente tem muitos especialistas aí que podem contribuir com a população local e agora desfronteirando aí as margens dos estados e alcançando outros locais aí para poder atuar. E aí, doutora, assim, você atua em Brasília, já tem outros processos em outros lugares, e me fala mais, quando é que você começou a advogar, quanto tempo de advocacia você tem? É curiosidade, tá? Não é coisa, não. Eu quero saber, faz quanto tempo que você advoga? Você já começou atuando em inventários? Não? Você começou em outras áreas, aí de repente, sei lá, alguma coisa aconteceu, você foi parar nos inventários? Conta um pouquinho aí dessa parte inicial para a gente entender. Eita, então vamos lá. Era uma vez. Então, professor, eu fui servidora pública a minha vida inteira. Hoje eu tenho 43 anos, não tenho problema nenhum em falar isso. Até porque você está bem jovem, né? Vamos já colocar os pingos nos is aqui, né? Porque se alguém falar que quem já tem 40 e poucos é velho, eu já vou brigar aqui. Com certeza. Nós estamos na flor da idade. Isso mesmo. Então, eu fui servidora a minha vida inteira. E o meu último trabalho foi no Tribunal de Justiça, aqui do Distrito Federal. E lá eu trabalhei 12 anos. E nesses 12 anos que eu trabalhei lá, eu trabalhava na área de licitações. Então, eu fui consultora jurídica e depois eu fui consultora-chefe da consultoria jurídica lá do tribunal. Só que chegou uma hora que eu falei, bem, agora eu preciso procurar meu rumo, né? E assim eu fiz. Então, eu comecei a me preparar para sair do tribunal, comecei a me organizar e no ano da pandemia, 2020, eu saí. Nossa! Eu estava meus amigos, olha, deixa eu só fazer uma breve pausa, só para mostrar para o pessoal que, assim, às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, a doutora Juliana é bem sucedida, atua em Brasília, tem processo ali, acolá e tal. Mas ela deve ter nascido em berço de ouro, né? Para ela tudo é mais fácil. Meus amigos, tem uma coisa que quando eu faço essas entrevistas com vocês, eu sempre busco identificar assim, os pontos em comum, que é o DNA daqueles que têm bons resultados. E é interessante como não tem exceção, até hoje não teve exceção.
todos que tiveram resultados são pessoas de coragem, que aprendem a superar o medo. Porque, meus amigos, só para quem não entendeu, eu vou repetir aqui. Ela saiu e resolveu advogar na pandemia, que é onde todo mundo estava morrendo de medo, né? Todo mundo aí, agora o que, que vai acontecer? E agora eu vou ter que ficar dentro de casa. Essa corajosa aí falando, agora é a melhor hora para eu advogar. Só isso. Mas desculpe, continue aí, só para... Às vezes a pessoa não entende muito bem, né? Então, só para deixar claro. Mas foi isso mesmo, professor. Então, quando veio, assim, eu estava organizada para sair, né? Ia sair na virada de gestão, que era abril de 2020, e recebi um super convite no tribunal. E aí eu falei, não vou. Não dá mais para eu ficar. E aí eu fui, só segurei um pouquinho, que eu fiquei naquela insegurança da pandemia. Segurei ali 4 meses. E logo depois falei, não, realmente eu preciso sair. Já não me satisfazia. Eu não era feliz com o que eu fazia mais. Então, eu precisava buscar felicidade. Eu tenho 3 filhos e eu ensino isso a eles. A gente precisa buscar felicidade. Inclusive, tem um chegando aqui. Oi. Desculpa, gente. Oi, amores do Luca. Tudo Tá aí bem? a É o prova. Lucão, ajudando a mãezinha aqui. Desculpa. Luca, agora eu preciso que você vá parar para eu terminar minha live. Eu não atrapalho você nas suas. Não, Vai lá, é de mandar que você participa. Que isso, vamos lá. É a prova de que o que você está falando é verdade. Então, mesmo com 3 filhos, eu não era feliz lá. E eu ensino para eles, vocês precisam buscar felicidade. A gente tem uma obrigação nessa vida e a nossa obrigação é ser feliz. Então, como já não estava mais, os 12 anos que eu passei lá, eu fui muito feliz. Mas no finalzinho já não estava. E, enfim. E você já tinha advogado alguma vez na vida? Não, professor. Eu me formei quando eu estava já no tribunal. A minha primeira formação... É muito engraçada essa minha Alguém te história. chamou de louca quando você saiu? Claro, com certeza. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu pedi exoneração também da Universidade Federal, era o que eu ouvia. Você é doido, você é maluco, e nem era pandemia, hein? É engraçado, e eu acho assim, muito legal. Eu acho que nada é por acaso, né? Eu acho que os meus alunos, eles têm muito disso, assim, de ter mesmo que sem saber, o universo conspira e as pessoas têm um pouco daquilo que eu carrego comigo, né? Porque é a mesma coisa, eu sou apaixonado pelo ensino, eu amo o que eu faço, que é ensinar. O meu grande sonho era ser professor efetivo da Universidade Federal, porque eu fui durante 5 anos aí como professor voluntário. Mas é engraçado, que é igual você falou, aquele sonho chegou uma hora que ele não fazia mais sentido. Eu percebi que assim, o ambiente que eu estava já não estava gerando aquela satisfação pelo trabalho que eu desenvolvia. Eu continuava apaixonado por ensinar, mas alguma coisa me dizia que aquele ambiente já não era mais para mim, não era ali que eu me encontrava ali, entendeu? Eu acho que é muito isso que você sentiu. Não fazia mais sentido, eu preciso buscar alguma coisa porque senão daqui a pouco eu paro de gostar de ensinar por conta do ambiente que eu tô. Então eu posso continuar tentando fazer isso de outras maneiras. Então, bem legal. Mas segue aí que eu agora estou mais curioso ainda. Então, a minha história é engraçada, assim, porque quando eu formei no ensino médio, que na época era 2º grau, eu não tinha nenhuma outra possibilidade que não o direito. Só existia a possibilidade do direito. E eu entrei, comecei a fazer a faculdade, fiz 3 anos de faculdade. E aí eu falei, não, isso daqui com direito penal, professor. Eu falei, isso daqui não é para mim, isso daqui não é para mim. Foi muito traumático um determinado semestre, eu não estava bem, enfim. E aí falei, não, vou parar essa faculdade, eu vou fazer a fisioterapia. Me formei em fisioterapia. Olha só, que coisa. E aí, no último ano da fisioterapia, foi quando o Luca, que veio aqui, nasceu. E o Luca, ele é uma pessoa com deficiência. Então, hoje, assim, eu acredito em Deus. Então, hoje eu consigo ver que a fisioterapia ela veio para me preparar para receber o Luca. Não foi por outro motivo, porque eu não tenho o menor tino
para isso. O meu negócio é papel, é livro, é ler. Adoro ler uma lei, sabe? Eu ainda brinco, adoro uma burocracia, mas não a burocracia burra, né? A burocracia inteligente. Então, assim, e aí quando eu entrei no tribunal, não, primeiro eu falei, vou voltar para a faculdade, vou terminar o direito. E logo em seguida entrei no tribunal, assim, 4 meses depois que eu voltei para a faculdade. E aí me formei e continuei atuando. Então, desde que eu entrei no tribunal, então eu formei na faculdade e estava no tribunal, então eu não podia advogar. Então, eu só comecei a advogar efetivamente quando eu saí do tribunal. Nossa, que foi em 2020. Mas assim, eu me preparei muito antes de sair. Então, aí é legal você falar isso, eu quero até explorar mais isso, porque às vezes tem gente aí, talvez não porque tá num concurso, alguma coisa, mas às vezes tem gente que tá assim, pô, eu tô num escritório e não tá fazendo sentido para mim, eu gostaria de, né, como brincam por aí, seguir minha carreira solo. Pô, como que eu faço e tal? O que é essa preparação que você diz aí? O que é se preparar para sair de algo seguro para entrar para algo, em tese, inseguro? Como é que funciona isso? Professor, eu tinha muita dúvida, assim, de como que eu iria conhecer outros advogados, aonde eu ia encontrar os clientes, né? Como que eles atuavam. Eu tinha muita dúvida em relação a isso. E aqui em Brasília, a OAB tem a Escola Superior de Advocacia, a ESA, que eles estavam, na época, num ritmo muito frenético de pequenos cursos bem pequenininhos. E ali foi onde eu comecei. Então, eu comecei a frequentar essas aulas da ESA, que tem um custo muito baixo, né? Então, era assim, por exemplo, uma disciplina de, sei lá, vou chutar, inventário extrajudicial. Um exemplo, são 6 aulas. E aí pagava-se R$ 100. Então era um valor muito pequenininho. Por quê? Porque a OAB subsidiava isso. Sim. Né? E aí eu comecei. E ali eu comecei a conhecer outros advogados, trocar ideia, tomava um café, e assim eu fui. E fui buscando cursos, e fui buscando cursos, e fui buscando cursos. E aí depois eu fui expandindo. E aí já comecei a procurar cursos maiores e já direcionando para a área do direito civil, sempre nunca tive dúvida disso, mas para a área de família e sucessões. Então você já foi direcionando desde o começo para atender essas áreas. Sim, sim. Legal. Porque assim, como eu disse lá no tribunal, a minha área era consultoria jurídica em licitações. Né? Então, assim, não tem nada a ver com o que eu trabalho hoje. Mas nada a ver. Então, os meus colegas, eles ainda brincavam. Ju, o que você está fazendo aqui? Você tem que sair do tribunal, você tem que ganhar dinheiro lá fora. Isso eles falavam. Mas quando eu falei que eu ia sair, porque assim, antes de eu advogar, eu ainda passei pelo cartório, que era um sonho que eu tinha, de trabalhar no cartório. E era num cartório específico e num setor específico, que era no cartório JK, aqui de Brasília, e no setor de inventários e divórcios. Era um sonho. Era bem remunerado? Não, mas era um sonho. Eu tinha essa vontade. Então, quando eu pedi exoneração do tribunal, eu fiz um processo seletivo lá para o cartório. E aí eu passei no processo seletivo. Então, eu ainda fiquei trabalhando lá no cartório, acho que uns 7, 8 meses, mais ou menos. E aí, nesse período, também não podia advogar, porque tem o impedimento. E aí, logo em seguida, quando eu, né, por N razões, eu precisei sair. E aí, foi quando eu realmente comecei a advogar. Olha. Então, praticamente quase 2021, na verdade, né? praticamente foi em... Eu saí do cartório em junho de 2021. Então, nós temos um ano. Né? Nossa. Um ano. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, 1 ano e 4 meses que eu estou advogando. Que coisa. Então... E onde é que surgiu aí os inventários? Onde é que eu apareci nessa história toda? Professor, é muito engraçado. Eu vou te falar.
Depois, eu até estava tentando buscar essa mensagem, mas eu não consegui encontrar. Então, tinha esse sonho antigo de trabalhar com inventários. Licitação, eu até pensei em sair de lá, trabalhar, me dedicar. Tenho até um perfil no YouTube, mas eu percebi que o meu lado em licitações é o lado da administração. Não é o outro Era a lado. experiência que você tinha, né? Era a experiência que eu tinha. E quando eu me deparei com a realidade do outro lado, eu falei, bem, isso daqui não é para mim. E a sorte é que eu já estava me preparando para a área de família e sucessões. Na época ainda era isso, família e sucessões. Uhum. E aí, tô lá e já correndo atrás de clientes e fazendo publicações e tal e tal. E aí um dia, mas professor, assim, foi do nada. Mas do nada. Eu falei, gente, por que eu não atuo só em inventário? É muito bom fazer só inventário. Para que você vai atuar em família, Juliana? Aí conversei com meu marido, ele falou, ai, mas não é uma área muito restrita, não, Juliana, só inventário? Aí eu falei, Marcelo, é uma área restrita sim, mas é uma área que ela é complexa, porque você trabalha com muitas áreas do direito. E eu gosto, isso é desafiador. E eu gosto disso. E ele falou, mas aí você vai ter você tá funilando muito, você vai ter poucos clientes e tudo. Eu falei, mas é nisso que eu quero me especializar. Eu quero ser referência em Brasília em inventário. Caramba. E aí eu entrei no Google e aí coloquei. Acho que a expressão que eu coloquei foi curso de inventário ou especialista em inventário, alguma coisa assim. E foi direto para sua página do YouTube. Ó, tô bem então. Ah, professor, sempre teve. Ah, E aí foi direto para a página do YouTube. E aí, quando eu comecei a assistir às aulas, e aí o senhor falando, gente, acreditem nessa área, é uma área rentável, é uma área que dá retorno, é isso, é aquilo. Eu falei, tá vendo? Eu tinha razão. Tá vendo, eu Marcelo? só Eu tinha precisava de um razão. doido falar igual eu estava pensando para eu poder embarcar, né? Exatamente, exatamente. E aí eu comecei a. Mas assim, professor, eu não via os seus conteúdos, eu devorava seus conteúdos. E aí eu entrei em contato. E aí falei, professor, quando que vai ter a próxima turma? E tinha acabado de fechar a turma. Se eu não me engano, foi a primeira, ou foi a segunda turma do senhor. E aí eu falei, não, eu não acredito que eu perdi essa inscrição, eu tinha que ter entrado antes e fiquei naquela coisa. E aí eu acompanhava todos, até quando saiu o curso. Mas quando saiu o curso eu devo ter sido a primeira a me inscrever, porque eu não pensei meia vez. Mas não foi meia vez. À noitezinha, assim, eu fiquei esperando terminar e peguei e fiz. E aí, pronto, aí eu falei, pronto, agora vai. Agora vai. E foi. E foi. Assim, eu acredito muito que aquilo que a gente faz com amor, que a gente faz com dedicação, não tem como dar errado. Não tem. Não tem como dar errado. Porque você se dedica, você faz, você dá o seu melhor, você entrega, né? Você estuda, você pesquisa. Então, assim, não tem como dar errado. E eu acredito nisso, sabe? Se você me pergunta, e aí, Juliana, para você deu certo? Tá dando muito certo. Eu tô muito feliz, Isso sabe? que tem o que você entrou, então vai ter esse período mesmo de 1 ano e 4 meses? Professor, eu acho que eu entrei, foi mais ou menos a minha turma é de agosto, eu acho. Não foi de Ah, agosto, não, foi antes disso. Foi deve antes ter disso, 1 porque ano e lembra que a pouquinho, então. gente. Oi? Deve ter 1 ano e pouquinho, então. Tem 1 ano e pouquinho, porque eu tô lembrando, por que eu tô fazendo essa associação? Ah, Porque lembra que o senhor ensinou pra gente de fazer as publicações e tal, tem uhum, esse conteúdo lá. E aí nós formamos pequenos grupos, no grupo de alunos, nós formamos uhum. pequenos grupos para fazer a assinatura do Canva, para Ah, fazer eu as lembro. artes lá. Aham, E uhum. aí, agora já está vencendo a assinatura. Ah, Então, por isso que eu então estou tem 1 fazendo a ano. associação. Então, tem mais de ano, Aham. né? Nossa, que Então, legal.
É muito legal. E E assim, como que está sendo assim essa atuação em inventários? Conta, como é que foi? E aí, imagino eu que você já estava buscando cliente, talvez faltasse ali um pouco mais de segurança, ferramentas, né, o conhecimento. E como é que foi? O que que o curso te deu? O que que isso te ajudou aí nessa empreitada? Porque assim, é legal falar com você, porque uma coisa é você falar com quem já advogava, e aí de uhum, repente falou, não, agora eu vou me especializar. Outra pessoa assim, eu não advogava e eu resolvi que eu ia mexer com inventário. Como é que é esse início ali? De que maneira você entende que ter comprado o curso, ter se inscrito para o treinamento te ajudou? O que que você pode falar a respeito disso? Até para entender também, né? O que foi útil ali para você? bem, então logo quando eu tirei a carteirinha da OAB, né, recebi a carteirinha, um colega não, na verdade ele é um amigo, lá do tribunal, ele perdeu a tia. E aí ele entrou em contato comigo e eu já estava nessa onda já do direito sucessório. E aí ele conversou comigo e tal, então eu vou procurar o advogado. Eu falei, vai não, você vai me procurar. Eu vou fazer esse inventário. Mas, Ju, você tem certeza? Absoluta, absoluta. Vou fazer e ainda você vai me pagar. Não vou trabalhar de graça, não. Vou não. E aí conversei com ele, e aí ele falou, não, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza sim. E assim, a princípio, era super tranquilo. Por quê? Porque existia um testamento, não tinham herdeiros necessários, então eram só herdeiros Só cumprir testamentários. o testamento. Show de bola, só fazer cumprir o testamento e depois a gente fazia a escritura pública, né? Então, tava lindo, extrajudicial. Isso eu paralelo estudando. Estudando e assistindo suas aulas e participava de todas as lives, mas assim, todas. Mas repetia não, não repetia não. Sempre tinha uma coisinha diferente. Sempre tinha alguma coisa para agregar. E aí comecei. E aí vem a surpresinha, né? A falecida, ela não tinha herdeiros necessários, mas os pais dela tinham dado ela não foi em adoção é brasileira, né? Uhum. Então não tinham certidão de óbito dos pais. Ah, putz. E aí eu falei, caramba, e agora? Aí, já sei. Professor Roberto. E não. Eu já era aluna do curso. Então, mas olha, foi muito bom, professor. Foi muito bom. Porque me esclareceu. Naquele momento ainda não era óbvio para mim, né? As situações. Porque você se depara com uma situação dessa que é extremamente prática. Isso é prática. O que que você vai fazer? Então eu terei que abrir um processo para declarar ausência, para isso, para aquilo, e você fica naquele. E aí falou, gente, mas tem que ter uma alternativa, não é possível que não tenha. Sabe, eu vou ter que esperar 10 anos, 15 anos para terminar esse Tá inventário, uma louco. coisa que era para ser, rápida. E falei, mas eu não posso decepcionar meu amigo, de jeito nenhum. E nem eu, principalmente eu. E aí, falei, bem, gente, então agora, vamos lá. E aí entrei lá no curso, trocamos várias ideias lá na plataforma do curso. Uhum. Conversamos também algumas vezes pelo Instagram e pronto. E aí toquei meu Resolveu. processo. Está quase terminando agora. Ó, É, há um então, ano, se a gente assim, parar para pensar, tá rápido, né? Porque tá. E terminar aí, em se eu um ano. contar que é Rio de Janeiro, não é nenhum preconceito, mas é porque lá as coisas são muito mais devagar que aqui em Brasília, né? Ah, Aqui em Brasília as coisas são muito rápidas, mas o olha só. Rio, ele tem, assim, talvez pelo excesso, tem muito mais, né, demanda, Uhum. enfim, não sei pelo quê, mas lá é mais devagar. Então, mas já está terminando, já consegui registrar o testamento, já
já foi determinado o cumprimento do testamento e agora a gente já está com o processo na Secretaria de Fazenda Para para recolher o fazer o ITCD. cálculo. Isso, para fazer o cálculo do ITCD. E só não recolhemos ainda, porque teve um ataque hacker lá na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e isso interferiu na questão do valor dos imóveis na interligação com a Secretaria de Fazenda lá. Para fazer o cálculo. Isso, para fazer o cálculo, porque senão seria online. Mas como teve esse probleminha, então eu tive que abrir um processo na Cefaz para eles fazerem o cálculo. Né? Mas já está terminando. E não tem questionamento dos pais, de nada, dos pais da falecida. Legal. É isso. Então, e, assim, e o curso ajuda demais, né, professor? Porque, assim, a gente tem o curso com as matérias, a gente tem a possibilidade de tirar as dúvidas e a gente tem aquele grupo maravilhoso. Maravilhoso, que ali a gente conversa, um ajuda o outro, e aonde faz isso, onde faz aquilo, e o senhor sempre lá dando assistência pra gente. Então, isso dali dá uma segurança muito grande pra gente que está começando, né? De saber assim, não. Para quem está começando, eu acho assim, tudo bem, você tem aula, você pode assistir, mas é igual você falou, às vezes a vida do advogado pode surgir uma coisa ali que você fala, caramba, mas isso aqui não tem aula, não tem explicação. É uma situação que, se você me perguntasse, Roberto, o que faz? Eu também não vou saber. Você já fez, ou já aconteceu, ou qual que é a solução pronta para isso? Não sei. Às vezes a gente vai ter que pensar juntos e verificar uma alternativa que dá para resolver. Talvez o que para mim fique mais fácil é pela experiência, de repente ter uma visão um pouco mais ampla, né? De alguém que já começou há algum tempo, às vezes você consegue enxergar algumas alternativas que, para quem está começando só com aquela bagagem mais inicial, talvez não tenha, né? Então, esse é um diferencial. E eu falo isso com tranquilidade, porque não é... Hoje eu sou esse suporte para vocês, mas lá atrás, quando eu comecei, eu tinha as pessoas que eram o meu suporte, que eu sempre busquei estar perto de pessoas que sabiam muito mais do que eu, para eu poder aprender, porque eu sabia que iam acontecer algumas situações que, por mais que eu estudasse, que eu me dedicasse, isso, aquilo, não ia ter uma solução aparente ali na minha cara. É a questão do time de advocacia, de ter experiência, de já ter vivenciado muita coisa para, de repente, encontrar uma luzinha ali onde inicialmente a gente não vê nada, né? E eu tento hoje ser isso para vocês. Os que foram para mim lá atrás, eu tento hoje ser isso para vocês, que para mim é mais fácil, né? E é isso, professor, assim, e eu agradeço muito, sabe? Por ter e hoje tido você só atua em inventários. Só atuo em inventários. Eventualmente um amigo, um parente pede alguma coisa assim, tá, tudo bem, eu faço. Mas por curiosidade. Mas o meu foco é totalmente inventário. Se o senhor entrar na minha página na internet, vai estar lá, a advocacia especializada em inventário. Se você ver o meu cartão, se você ver o meu cartão de visitas, o cartão digital, advocacia especializada em inventários, sabe? Eu fiz recentemente um porta-cartão. É um porta-cartão. Agora os cartões não são por aproximação, os cartões agora? Sim, e aí uma amiga me deu falou assim, você tá sabendo que estão passando a máquina perto da bolsa, assim, e fazendo pequenas compras. Eu falei, você tá brincando? Não, é verdade. E aí ela me deu esse porta-cartão. Na hora que eu olhei, eu falei, já sei o que eu vou fazer com os clientes. E para divulgar o meu trabalho, né? Sim. E aí peguei e mandei fazer esse porta-cartão, mas que o objetivo dele é proteger para que, se passarem a máquina... Não pega. Não pega, exatamente. Chama cartão RFID. Se eu não me engano, é isso, é RFID. E aí mandei fazer, que eu não tô com nenhum aqui, mas mandei fazer e lá, Juliana Carreiro, advocacia especializada em inventários, meu Instagram, meu site, meu telefone. E assim, você consegue identificar assim, como é que as pessoas te veem quando você se divulga ou se apresenta como especialista? Você consegue perceber uma diferença? Quando você se posiciona assim, eu sou especialista. Professor, o que vem é sempre assim, quando tá numa roda de conversas e aí você vai falar, eu trabalho só com inventários, né? Eu sou especialista em inventário.
Ah, mas olha só, a minha tia, e aí sempre vem. E ali a gente tem que aproveitar para a gente mostrar que a gente sabe do que está falando. Não é dar uma consulta, mas Uhum. é mostrar que você sabe do que você está falando. E aí falar, não, vamos conversar, marca um horário lá no escritório que a gente vai conversar e vamos resolver isso aí, sabe? Então, assim, é mais nessas oportunidades. Eu comecei a divulgar o site no Google há pouco tempo. E até agora eu só tive pouco retorno do Google, só tive duas ligações e Uhum. nenhuma conversão em cliente mesmo. Mas eu acho que eu estou fazendo errado. Então eu até estava pensando, eu tinha uns prazos para cumprir, e eu falei, eu vou assistir de novo as aulas do professor Roberto, que eu quero ver se eu não vou arrumar esse site aqui, sabe? Então, se eu não vou arrumar essa divulgação. E e é isso. E aí eu lembro também, teve uma live que o senhor falou do Rieser. Uhum. Então, comecei a seguir Rieser também. Também me deu altas dicas, sabe, assim, de posicionamento e tal. Então, eu só preciso ouvir de novo, sabe? Vai Para aos ver poucos, né? aonde eu Até estou pegar o fazendo jeito. errado. Mas o que chega de cliente para mim geralmente são nessas conversas. E Legal. indicação eu tive só uma por enquanto, assim, de um que fez e indicou para o outro. Aham. Que legal. E assim, e o que que você percebe assim? É difícil você ter um paralelo porque você nunca atuou em outras áreas. Mas em termos de rentabilidade, o que eu vivo falando aí, você confirma isso? De fato é uma área rentável que dá para viver bem na advocacia? Ou é mentira minha? Eu fico enganando a turma aí na internet, né? Porque tem muita gente que acha isso. Eu assim, como o senhor falou, eu não tenho parâmetro com outras áreas, Uhum. né? Mas eu considero que é rentável sim, professor. Eu considero que é rentável, principalmente quando a gente aprende que, por exemplo, há situações em que você não pode cobrar percentual, porque senão você vai sair de lá e não vai receber nada, né? Então, quando você começa a ter essas percepções de alguém que já vivenciou isso e passa isso para gente, você começa a mudar a sua forma de pensar, né? Porque aqui em Brasília, por exemplo, inventário, a OAB fala que é de 5 a 10%, né? Uhum. Então, há situações em que isso vai ser muito e ninguém vai te pagar isso, né? Assim, Brasília tem uma característica do mercado imobiliário que é surreal. Eu imagino que poucas outras cidades sejam como aqui. Então, assim, um apartamento de 2 quartos ali no plano não é menos que R$ 1 milhão, sabe? Então, se você pega e aplica em um imóvel 10% sobre isso, são É, R$ 100 mil para você fazer o inventário de um imóvel extrajudicial, sabe? aí não Então, dá. você não dá. E aí você vai é, 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 ponderando essas situações e aí você fala, não, olha só, inventário extrajudicial, então, de repente é só um imóvel, está regularizado, está isso, tá ok, tá todo mundo, né, documentação tudo certinha, não, então, ok, dá para cobrar 10 mil. E aí você vai e faz o inventário. A pessoa fica feliz porque paga um valor que ela considera justo. Você entrega para ela um serviço de qualidade, né? É, e assim, o serviço de qualidade é analisar, por exemplo, a lei aqui do DF para saber se é uma PCD situação está em que correto. comporta isenção, que comporta algum tipo de redução na tributação, como que vai ser essa divisão? Você precisa de um parcelamento, sabe? Então, tudo isso, até você aprender, se você for aprender sozinho, é muito tempo, Não, e sabe? fora que, assim, às vezes a pessoa não conta, e isso é um negócio muito legal que eu já falei, mas como tem muita gente nova aí, é uma coisa que a gente precisa entender. Quando você está começando a atuar, e aí eu falo assim, não importa se você já advoga há algum tempo ou não, você está começando a atuar nos inventários, você está aprendendo. Então, assim, mas porque tem gente que fala assim, mas R$ 10 mil para fazer uma escritura é um absurdo, é muito barato.
Só que você tem que entender que não é 10 mil reais. Você está ganhando para você, além daquele dinheiro, você também ter o aprendizado. Você quebrar aquele gelo. Que eu lembro quando eu fiz a minha primeira escritura. Você tem medo de tudo. Qualquer coisa lá, você fica com medo do cartório recusar, de dar alguma coisa errada, e aí o cliente ter prejuízo, não conseguir finalizar a escritura. Então, tem uma bagagem de aprendizado prático, de experiência, que de repente é o que vai te viabilizar para no próximo você se sentir mais seguro para poder cobrar 20, 30, 50 mil. Agora, eu vejo também que tem muita gente falando, é inventário extrajudicial, não importa, o valor do imóvel é 1 milhão, eu pelo menos 5%, senão eu não faço. Aí perde o cliente e depois fica reclamando, fala, mas não dá certo, é a concorrência, porque o outro faz mais barato. Aí você para pensar e fala, tá, quem é você na ordem do dia como um especialista na área que você está querendo cobrar muito mais do que os outros? Aí você vê a pessoa não tem rastro, ela está começando agora, ela está ainda numa fase de aprendizado, ela não tem ainda, de fato, uma segurança para fazer a escritura, ela nunca fez, e aí ela fica se apegando daquilo dali, ou a um honorário, ou a uma ilusão que se vende muito hoje, infelizmente, na internet também, né? Ah, não, porque tem que ganhar muito, e que todo mundo ganha muito, e que todo mundo é bem sucedido, e não sei o quê. Aí a pessoa entra nessa pilha e esquece. O seu primeiro cliente, você vai fazer um extrajudicial, o seu primeiro cliente, ele está te bancando, ele está investindo para você aprender na prática uma coisa que você talvez só tenha visto na teoria. E isso tem um valor também agregado. Então, você não está ganhando 10 mil reais de honorário. Você está ganhando 10 mil mais uma experiência, uma segurança, que é só fazendo que você vai ter. Não adianta, eu posso te falar, pô, faz isso, faz aquilo. Na hora de chegar no cartório, você vai ter aquela dúvida. Você vai, mas e se? Mas e se? Então, tem todo esse contexto também que a gente precisa olhar. Eu acho, e você vê assim, você foi muito inteligente em pensar dessa forma, né? Ah, não vou cobrar 10%, porque o cliente não vai querer, não faz sentido. Não tem nada que justifique tanto honorário assim, mas eu vou cobrar um valor que seja razoável. Gente, convenhamos, né? 10 mil reais de honorário, eu não sei qual é a área que você atua por aí, se você acha que isso é pouco, porque muita gente atua por anos em processo que não ganha 10 mil reais. Então, não é nada mal se você considerar que você, lógico, tinha um potencial maior, mas você está começando. Você ainda não é uma sumidade na sua cidade, na sua região, que vai justificar se um cliente abrir mão de todo mundo que cobra mais barato para contratar você. Então, isso eu acho que é legal a gente ter essa consciência também, né, Juliana? Com certeza, professor. Tem que ter. E uma outra coisa que eu fiz também foi divulgar para algumas pessoas que eu estava advogando na área de inventário, e que se elas soubessem de alguém que precisasse do auxílio de um advogado, que poderia passar o meu contato. E aí eu fiz algumas causas pro bono. E foi muito bom, porque ali eu consegui pegar um pouco de segurança, um pouco não, bastante segurança, né? Dei a sorte que 2 foram extrajudicial, né? Uma era para ser extrajudicial e acabou indo para o judicial, porque não houve acordo no final das contas. Mas aquilo me deu uma segurança, principalmente da forma como eu devo conversar com os clientes, me posicionar com eles, sabe? Apresentar as situações para eles. Então, foi muito, muito bom ter feito isso. Eu sei que foi bom para eles, porque resolveram uma questão, e foi muito bom para mim, porque foi aprendizado, né? Principalmente, eu acho que assim, para você que estava começando na advocacia, atender um cliente é um negócio, né? É uma coisa que dá um gelo na barriga, né, no começo. Muito, muito. Quando fui atender o primeiro, que não era indicação, que não era nada, misericórdia. Você fica, eu falo borboletas no estômago, assim, você fica extremamente inseguro. Será que ele vai me perguntar? Será que isso? Será que aquilo? Será que eu vou saber? Será que eu vou saber responder? Ai, meu Deus, e se ele falar do regime de bens, eu vou saber associar, não vou, e nananã. Então, assim, vai te dando a segurança de que você vai conseguir responder. E também vai te dando a segurança de que você não precisa saber tudo naquele momento. De que você pode falar, olha, boa pergunta,
vamos descobrir e a gente vai achar a melhor alternativa, sabe? E isso é com um, é com outro, aí você para, pensa, olha, como eu atendi, ah, eu não devia ter falado aquilo, ah, não devia ter falado aquilo. No segundo, você já melhora, né? No terceiro, já vai estar bem melhor. E é assim, não tem... se eu paro para pensar, por exemplo, na época que eu entrei no tribunal, que eu não sabia o que era licitação direito, sabe? Então, assim, é a mesma coisa, é dedicação, é estudo, e ali você vai 1, 2, 3, 4, 5 mil vezes, e você ainda vai estar aprendendo. E tá tudo bem ser assim, sabe? Então, Até hoje eu aprendo nos inventários que eu atuo. não é? Tem uma Sempre coisa nova, você fala, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E aí você tem que encontrar uma solução, vai aprendendo, né? É um aprendizado constante, né? é um aprendizado constante. E isso é uma coisa legal do grupo. Eu fico imaginando o senhor recebendo as mensagens e falando, Jesus, o que é que É? está Não, tem, acontecendo tem aqui? dia que eu paro assim, eu sento e falo, vamos dar a assistência para os alunos. Aí eu vou rodando tudo que tem. Aí eu olho e falo, gente, como é que a pessoa pegou um negócio desse? Porque como que vai resolver agora? Aí você para pensar, às vezes não vem na hora, né? Porque tem gente que acha assim, ah, não, o Roberto ele lê ali, na hora ele já vai dar a solução. Tá? Não, gente, tem hora que eu paro, eu fico pensando, aí eu deixo passar um pouquinho. Aí deixa aquilo ali de lado, vou fazer outras coisas, daqui a pouco vem uma ideia, fala, pô, acho que dava para fazer tal coisa. E aí você vai pensar, mas porque é uma construção, né? O conhecimento ele vai sendo agregado de forma cumulativa, né? Conforme você É, vai estudando, você vai praticando, você vai tendo experiência, você vai adquirindo mais bagagem, o conhecimento vai aumentando, a segurança vai aumentando, a tranquilidade vai aumentando, então é um ciclo, né, que você tem que passar, não é da noite para o dia. Por isso que eu fico tão enlouquecido quando eu vejo essas propostas milagrosas aí na internet. Ah, ganhe dinheiro na advocacia em um mês, em 15 dias. Meu, não existe isso. Isso daí não. pode até acontecer numa situação de sorte, de assim, dar tudo certo para a pessoa, mas não é o normal. E aí as pessoas caem nesse conto aí do vigário e acham que vão ficar ricos fazendo o curso A, B ou C em tantos dias. Gente, não é. Pode acontecer? Pode, mas para pensar. Numa grande quantidade, a maioria não vai conseguir. Não é assim, é uma construção. Você vai precisar de um tempo maior para você poder, principalmente quem está começando do zero, adquirir um pouco de bagagem. Às vezes a pessoa já atua, já tem um pouco mais de experiência, segurança, não atuava na área, mas já atuava, já tem um jeito de lidar com o cliente. Fica tudo mais fácil. Agora, para quem está começando, não existe fórmula mágica assim para chegar nesse nível, né? E as pessoas precisam entender isso. E é um desafio que as pessoas precisam enfrentar, né? Precisam. E é isso, assim, faça com amor, sabe? Assim, pode parecer clichê e tudo, mas não, eu não consigo encontrar uma forma melhor de expressar, sabe? Faça com amor, faça com dedicação, faça porque você gosta, porque você acredita naquilo, né? E não tem, professor, não tem como dar errado. Ah, é para ficar rico? Não, gente, não é para ficar rico, sabe? Tomara que um dia sim, mas assim, não tem, o dinheiro ele não tem que ser o seu objetivo primeiro. Ele tem que ser consequência. Eu sempre pensei isso, sabe? Ele é consequência de um esforço. Ele é consequência de uma dedicação, ele é consequência daquilo que você entrega. Então, coloque primeiro, à frente de tudo, a dedicação, a resolução de problemas, porque as pessoas te procuram para resolver problemas. Resolva o problema delas. Que o dinheiro ele vai vir junto. E, infelizmente, a gente vê muito na advocacia as pessoas sempre focadas muito no dinheiro, né? Em quanto que vão ganhar, em quanto que ganham aquele honorário, isso e aquilo. E esquecem do principal, que é, ok, ganhou dinheiro, mas você fez uma entrega boa, sabe? O seu cliente ficou feliz com a entrega que você fez? Então, é isso. Eu sou muito assim, eu busco entregar o melhor, sabe? Então, nos inventários, quando tem imóvel, por exemplo,
eu já encaminho, eu não passo para o cliente para ele fazer, levar no cartório para registrar Uhum. a partilha. Não, eu mesma encaminho. Gente, hoje está tão fácil fazer isso, É, sabe? Então eu mesma encaminho, eu entrego para ele a certidão de matrícula já atualizada, atualizado. sabe? E isso agrega no meu trabalho. Sabe? Já cobro por isso? Não, não cobro por isso, mas eu vou começar a cobrar, sabe? Em um determinado momento vai dar o time e eu vou falar, bom, isso é um diferencial que eu ofereço, sabe? Então, isso Então, vai agregar. é agregar. Então, assim, você não pega simplesmente aquele formal de partilha ou então aquela escritura pública, entrega para ele e fala, pronto, agora se vira. Não, você entrega para ele resolvido. Ó, se você quiser agora, você pode vender o seu imóvel. Você pode vender esse imóvel, sabe? E as pessoas ficam felizes com isso, sabe? De saber que ele está resolvido. Uma outra coisa que eu faço também eu faço uma espécie de um livrinho, assim. Não é um livro porque não, né? Mas Aham. assim, eu junto a cópia de todos os documentos que instruíram o inventário. Então, coloco tudo separadinho assim, depois eu encaderno com espiral mesmo, folhinha, Aham. com aquele plásticozinho, e entrego um daquele para a família. Né? Olha que Então, legal. ali, ele tem todo o histórico do que aconteceu no processo. E eu faço isso por quê? Porque é a forma que eu gostaria que entregassem para mim. Eu não sei no futuro o que eles vão precisar daquela documentação, né? Uhum. Vai que precisa, sei lá, do comprovante do recolhimento do ITCD, né? Precisa Tá fazer uma lá? sobrepartilha. Tá lá, juntinho, tudo juntinho, um separadinho. Então, assim, quando você entrega isso para a família, principalmente quando a família ela já tem já teve uma experiência anterior de inventário, que a grande maioria tem, fala, nossa, realmente ela me entregou algo diferenciado, É meio sabe? que um Então, símbolo, né, que acabou. isso, é isso, sabe? Eu penso muito isso assim, como eu gostaria de receber esse trabalho, como eu gostaria de ser recebida no escritório, como eu gostaria que a conversa fosse, né? Se fosse meu pai, minha mãe, meu marido, ou alguma pessoa da minha família que falecesse, como eu gostaria que a pessoa conversasse comigo. E assim eu tento fazer com meus clientes, sabe? Quando vem conversar, e assim, o foco primeiro é esse, depois vem o dinheiro, sabe? Depois vem eu pensar nos honorários. E, enfim, É, professor, dá certo. hoje, infelizmente, né, as pessoas estão fazendo sempre o caminho inverso, né? Elas querem ganhar muito, elas querem cobrar altos honorários, mas não quer sentar a bunda para estudar, não quer atender bem o cliente, né? Fica naquele negócio todo. É o que eu tenho pavor. Tem gente que fala assim: ah, eu preciso arrumar um cliente para arrancar dinheiro. Gente, como assim? Você está prestando um serviço. A pessoa, e no momento que a pessoa está precisando. Aí você tem essa mentalidade, é o que passa na sua cabeça, assim, eu preciso encontrar alguém, tipo, para passar a perna, né? Quer dizer, o teu trabalho que você vai desenvolver não vale nada, você está só tirando dinheiro da pessoa. E eu vejo assim, o que que significa isso? Isso mostra muito o tipo de serviço que a pessoa vai prestar. Isso mostra muito também o tipo de retorno financeiro que ela vai ter. As pessoas hoje, elas querem assim, primeiro eu vou colher, para depois plantar. Elas não querem fazer uma plantação bem feita, não querem ter uma plantação cuidadosa, uma plantação bem diligente, né? Aquela que vai render bons. Elas estão olhando sempre lá na frente. Fala, eu vou jogar uma sementinha aqui e correr para o negócio funcionar logo. E não olha para o entorno que está aquilo dali, né? E aí a gente para pensar num mercado como a gente tem hoje, de concorrência na advocacia. Se você não tiver um diferencial, se você não tiver o conhecimento, se não tiver uma organização, se não tiver pequenos gestos como esse que você acabou de falar, que mostram um empenho diferenciado, você é só mais um. E aí você vai entrar naquela tradicional briga dos honorários, né? Quem paga menos vai levar. E aí é aquele negócio. Você vai perder. No médio e longo prazo, você vai perder. Eu acho que as pessoas focam muito hoje no curto prazo. Eu preciso disso, daquilo. O tempo está passando de qualquer jeito. Daqui um ano vai passar um ano. Se você não morrer, não acontecer nada, um ano vai passar. A diferença é, você está plantando de qualquer jeito para daqui um ano você colher meia boca, ou talvez nem colher,
Ou você está plantando de forma dedicada, pensando no longo prazo? Eu sei que assim, Roberto, é fácil falar porque você já tem o seu rendimento, você já tem isso, tem aquilo, mas eu estou precisando de dinheiro. Mas eu falei que você não pode cobrar seus honorários, você não pode ter a contrapartida do teu trabalho. Eu estou falando se você não ganha bem ainda, por que você não estuda mais para ter um diferencial, para justificar? E não assim, eu preciso encontrar alguém para arrancar dinheiro. Assim, eu preciso encontrar alguém para ajudar, porque eu conheço muita coisa, eu posso ajudar essa pessoa. Então, essa mentalidade que às vezes as pessoas acham que não tem nada a ver, gente, esse é o grande diferencial. As pessoas precisam começar a entender que para você entrar nessa sintonia do dinheiro que muita gente quer, não basta querer, porque todo mundo quer dinheiro. Se perguntar para qualquer pessoa na Terra, falar, você quer dinheiro? Claro que eu quero. Agora, você tem que entrar numa sintonia, porque se você não está ganhando dinheiro na tua profissão, naquilo que você faz, ou você está fazendo mal feito ou você está fazendo errado. Não tem uma terceira via. Ou você está fazendo mal feito ou você está fazendo errado. Você está fazendo mal feito, você precisa consertar, você tem que se dedicar mais. Você tem que entender que aquilo ali é um serviço, que tem um consumidor para aquilo dali. Se você está fazendo errado, você tem que entender o que está errado, buscar melhorar, buscar se capacitar, se aperfeiçoar. Então, essa é a ideia que a gente precisa ter. E não pensar assim, eu preciso ganhar dinheiro. E eu falo isso, gente, não estou julgando ninguém, não estou falando nada assim, que vocês estão todos errados que pensam em dinheiro. Não, eu falo isso com a experiência de quem há 17 anos atrás também só pensava em dinheiro. O que eu queria era honorário para pagar a minha conta de água, de luz, para eu não precisar pedir dinheiro para minha mãe, para eu juntar dinheiro para comprar um carro. Minha preocupação era essa 17 anos atrás. E quando eu entendi que isso é importante, mas que você tem que ter a contrapartida, aí você vê que as coisas começam a funcionar num ritmo diferente. Aí é como alguns alunos colocam, até Juliana, assim, depois que eu fiz a inscrição para o teu curso, as coisas começaram a acontecer. Não é que começou a acontecer, a sua mentalidade mudou. Você começou a estar inserido dentro de um grupo, de uma energia diferente, de uma sintonia diferente em termos de advocacia, que acaba naturalmente fazendo a diferença. Não é à toa, você deve ter assistido, a primeira aula que tem no treinamento é sobre mentalidade. Eu fiz questão de colocar isso porque não adianta, eu quero ver os meus alunos tendo resultado, ganhando dinheiro, prestando um serviço de qualidade. Agora, enquanto você tiver com a mentalidade mesquinha, a mentalidade errada, a mentalidade da escassez, de que o cliente é só um pretexto para você arrancar dinheiro, não funciona. Você tem que adequar tudo isso para uma nova sintonia profissional para as coisas começarem a fluírem. Não sei se você concorda com isso, Juliana. Concordo plenamente, plenamente. Eu penso exatamente assim. Se você vai nessa onda, né? Então, assim, imagina eu, né, saindo do tribunal, indo lá para a ESA, né, para os cursos e escutando aquele, né, monte de advogados e tudo. E o assunto era sempre dinheiro, sabe? E não funciona, gente. Não funciona. Você pode até ter sucesso em um ou outro. É como o professor colocou. Não é que você não quer. Todos nós queremos. Claro, a gente precisa, né? Poxa, tem 3 filhos, sabe? Tem uma casa para cuidar. Claro que precisa. Mas o que eu estou entregando, sabe? Eu estou entregando algo diferente do que os outros estão entregando? Eu preciso entregar. Se eu quero ser diferente, se eu quero sair daquele, sei lá, nós somos mais de 1 milhão, né, de advogados. Se eu quero sair Tá beirando daquela 1,5 milhão. turma... Pois é, olha só. Se eu quero sair da turma dos 1.450.000 e tá dentro dos 50 mil, eu tenho que entregar alguma coisa diferente. Sabe? E entregar o diferente é sentar, é abdicar, é pegar o meu final de semana, é assistir live. E assim, uma coisa que eu gostei muito quando eu encontrei o senhor foi que, apesar de naquele momento eu não ter conseguido me inscrever no curso, eu tinha conteúdo para assistir. E que me ajudou muito, muito. Então, assim, a falta de dinheiro para investir no seu conhecimento, hoje, principalmente depois da pandemia, não é justificativa.
não é justificativa. Você encontra muito material bom, sabe? Você só tem que parar, sentar e estudar. E separar o joio do trigo. Porque também tem muita porcaria, né? Desculpa o termo, mas tem muita, sabe? Muita venda de facilidade, muita... fique rico da noite para o dia. Isso não existe, sabe? Mas você aprende. Quando você começa a estudar, sabe? Quando você começa a escutar as pessoas, quando você começa a aprofundar, é fácil separar o joio do trigo, sabe? É tranquilo. E a gente tem que fazer isso. E é só com estudo, com a dedicação, com a abdicação, né? Quantas vezes eu abdiquei de um final de semana, de uma saída com a família, sabe? Para estudar, para ver enfim, me especializar, né? Então, hoje eu falo de boca cheia, sou especialista sim. Sei, entendo, e lá no grupo ajudo os colegas e peço ajuda também, sabe? Mas por quê? Porque eu tenho a segurança. Eu tenho a segurança na hora que eu vou atender o meu cliente. Você plantou, né? Para depois colher, né? Assim. Então, é isso. E assim, eu quero colher muito mais, mas muito mais. Já falei, eu quero ser referência, referência. Que legal. Nossa, muito bom. Muito bom ouvir isso, Juliane. Saber, assim, que a gente está conseguindo transmitir algo de bom para as pessoas, né? Para os profissionais, para entender que vale a pena se dedicar, vale a pena estudar, vale a pena algumas renúncias, porque a vida é feita de escolhas. Você vai renunciar aqui para você obter uma posição melhor ali na frente. Então, a gente precisa entender. Não tem segredo, não tem mágica, não tem, é dedicação. E quando eu vejo vocês falando nessa ideologia, né, de saber que precisa plantar, que vai ter um final de semana, que vai ter que estudar ao invés de curtir, mas que isso aí faz parte do processo de crescimento profissional e que sabe que isso aí é certo. A colheita vai vir, uma hora vai chegar, aí você vai poder aproveitar, você vai poder ter essa possibilidade de lembrar. Algum tempo atrás eu lembro que eu perdi o final de semana estudando para hoje eu estar aqui, sei lá, numa viagem de férias maravilhosas que você sonhou e nunca pôde realizar. Então isso é o que faz valer a pena, né? É você entender que vai vir uma recompensa e quando chegar, essa recompensa vai fazer valer a pena o sacrifício que você fez lá atrás, né? E que, infelizmente, poderia ser diferente, mas não é. A realidade é essa e a gente tem que ou lida com ela, aprende a lidar com ela e segue, ou, infelizmente, a gente às vezes fala verdades que alguns não gostam, mas desiste da advocacia, vai fazer outra coisa, porque a advocacia é isso. Infelizmente, a advocacia não é esse conto de fadas que muita gente pinta por aí. Ela é dura, ela é muitas vezes injusta com o advogado, né? Porque tudo que acontece de ruim é culpa do advogado. Quando acontece de bom, não fez mais que obrigação. Se acontece algo de ruim, a culpa é do advogado. Não foi o cliente que não fez o que você pediu, não foi o cliente que desapareceu com um documento que precisaria ser apresentado. A culpa é só do advogado. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, entender, saber que faz parte e definir. É isso que eu quero para minha vida, a minha vocação é essa, porque se não for também não perde seu tempo advogando, não, vai fazer outra coisa. Senão o tempo passa, como você falou, né? A gente vive uma vida que passa rápido e se você ficar perdendo seu tempo fazendo o que você não gosta, aquilo que você não sente prazer de fazer, que você faz por dinheiro ou que você faz porque não tem outra coisa para fazer, meus amigos, lamento, você está perdendo a oportunidade de viver a única vida que você vai ter. Né? Pelo menos a princípio aqui, é a única vida que nós vamos ter aqui. Então, eu acredito que a gente está aqui para viver de forma intensa, maravilhosa, com alegria, com felicidade, com desfrute. Ser feliz, não importa, não é advocacia, vai fazer outra coisa então, mas seja feliz, aproveite, porque vai acabar, e quando acabar, não vai levar nada, vai ficar tudo. E aí você imagina, eu fico vendo tanta gente assim, frustrada, depois de anos fazendo o que não gosta. Você já imaginou chegar o último dia da pessoa, né? E ela parar para fazer um filme da vida dela e falar, cara, eu não fiz nada que eu gostaria.
Eu passei a minha vida inteira atrás de uma prisão, de algum hábito, de alguma coisa que não era o que eu gostaria, e tudo isso acabou, passou tão rápido, e eu não vivi o que efetivamente eu gostaria de ter vivido. Olha, eu com certeza eu não vou passar por isso, e eu espero que ninguém passe, mas eu acho que deve ser uma das piores sensações que o ser humano deve ter. É você ter vivido, sei lá, uma vida inteira e chegar no final e descobrir que nada que você fez era o que você gostaria de fazer. Você ser frustrado no último dia da sua vida, no último segundo, no último respiro, aquele filme que passa a ser o filme mais chato da sua vida. Olha, deve ser uma coisa horrível, sei lá. Eu não desejo isso para Eu ninguém. concordo, E eu, professor. e eu trabalho e me dedico e faço o que eu gosto, porque quando chegar esse dia para mim, eu quero estar feliz, falar, cara, eu dei o meu melhor, eu fiz tudo que eu podia, eu ajudei da maneira que eu pude, eu fiz, a minha vida valeu a pena. E agora eu vou em paz, porque eu aproveitei cada segundo que Deus me deu aqui nessa passagem. Então, acho que a gente precisa viver isso muito, 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 muito intensamente. Eu penso a mesma coisa, assim, eu lá no tribunal, eu via muitas pessoas, né, assim, infelizes, não faziam o que queriam, não faziam o que queriam, definitivamente não, mas apegadas, né? Então, assim, apegadas porque passaram anos se dedicando para estudar, para passar num concurso, sabe? Mas simplesmente não faziam o que queriam, o que gostavam, o que amavam. E isso dali acaba repercutindo em outras esferas da vida, Com sabe? certeza. Aí não entende por que, que o casamento não vai bem, não entende por que não consegue se relacionar, não entende por que, que não firma amizades. Gente, não firma porque você não está bem. Quanto tempo a gente passa trabalhando por dia? É muito mais tempo do que a gente passa em casa, sabe? Então, se ali não faz sentido para você, se ali você não gosta, realmente procura outra coisa, sabe? Procura. As pessoas ainda às vezes falam assim: ah, mas é muito fácil falar. Não, gente, não é fácil falar, não. É difícil também quando você tem que pegar e falar, sabe, se tocar e falar, poxa, mas eu me dediquei tantos anos a isso e agora eu vou ter que começar de novo. Mas, gente, qual o problema? Começa de novo. O que tem que valer a pena é você chegar no final da sua vida e falar, valeu a pena. Ó, tudo que eu queria fazer eu fiz, tudo que eu pude fazer pelo outro eu fiz, sabe? Isso eu imagino também, né? Que é muito gratificante você chegar no final da sua vida e falar com entusiasmo de como ela foi vivida, sabe? E não ficar contando os dias para, ai, não vejo a hora de sair desse trabalho, Para não vejo a hora aposentar. para. É isso, sabe? Então, assim, às vezes a gente precisa ter a coragem, né? Tem que ter a Não é coragem. fácil. É bom registrar aqui, tá? Ninguém está falando que é fácil. Ninguém Não, está falando que assim, ah, não, é só mais uma decisão. Não, é só não. quem já fez. Ainda mais assim, eu posso falar com você a respeito disso, porque eu imagino que você viveu a mesma coisa. É só quem decide. Fala assim, eu vou largar o sonho da maioria dos brasileiros, que é um concurso público, porque não faz sentido mais para mim. E aí você não consegue dormir, você fica também naquela, gente, será que eu estou fazendo a escolha certa? Será? E se eu me der mal? E agora? E como vai ser? E se der errado? E se isso e aquilo? Gente, não é fácil. Não é fácil. Né? Se você está insatisfeito com a advocacia e quiser, seu coração toca por outra coisa, vai, mas saiba, a decisão não vai ser fácil. Você vai ter dificuldade, você vai ficar sem dormir por conta daquilo. Mas depois que passar e você descobrir como é bom você estar livre daquilo que te aprisiona, que pode ser um emprego, e aí se a gente ampliar, é um casamento, é um relacionamento, é qualquer coisa. Quando você descobrir a sensação de liberdade, o único arrependimento que você vai carregar é por que eu não fiz isso antes? Por que eu demorei tanto tempo para fazer isso? Que comigo aconteceu isso. Não foi da noite para o dia que eu fiquei insatisfeito, mas eu poderia ter tomado uma decisão antes. E depois você fala, caramba, se eu tivesse ido antes, eu estava feliz antes. Mas faz parte, é o que É o tá, o que momento. é para ser, vai ser. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua forma de lidar com as coisas, mas o que eu acho que as pessoas precisam entender é decisão. Nenhuma decisão é fácil, principalmente as decisões importantes. É fácil, meus amigos, você chegar no mercado e escolher se você quer comprar a marca A ou B. Essa é fácil. Você decidir a sua vida, a sua carreira, a sua profissão, como é que você vai se dedicar, o que você vai investir tempo, energia, dinheiro.
Isso é uma decisão que é difícil. Mas por que ela é difícil? Porque o resultado dela também é melhor. Então a gente precisa aprender a lidar com decisões. As decisões mais difíceis são aquelas que vão te levar para um outro tipo de nível que você almeja e talvez esteja acovardado, esperando um sinal, esperando alguma coisa acontecer e não acontece, você fica ali prisioneiro, refém daquela situação. Então acho que a gente precisa entender. Quando eu falo aqui para tomar decisão, e eu já tomei algumas bem difíceis, vai por mim, é muito difícil. Você vai perder noite de sono. Mas depois você vai falar, cara, por que eu não fiz isso antes, né? E eu acho que você deve ter passado pela mesma experiência. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, ah, não, mas para você é fácil tomar decisão. Gente, não tem um ser humano na Terra que vai tomar uma decisão que vai te tirar de uma zona de conforto, que vai falar assim, ah, essa decisão foi fácil. Mentira, se ele falar é mentira. Porque sempre decisões importantes que podem mudar o rumo da sua vida vão ser decisões difíceis. Isso é um fato. E eu não conheço ninguém que tomou uma decisão que mudou radicalmente a vida para melhor, que tenha sido uma decisão fácil. Não, foi a mesma coisa que escolher a comida no iFood. Não, não é assim. Não foi mesmo. A minha preparação, quando eu falo, né, que saí do tribunal, foram 2 anos e meio, sabe? Então, assim, e isso o tempo todo. Não vou sair. Não, eu vou ficar. Não, eu vou. Não vou. Era o tempo todo. Era o tempo todo aquela apreensão. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou ter dinheiro para ajudar em casa, sabe? E aí, como é que vai ser? E gerou muita insegurança. Imagina, você tá com tudo organizado, tudo certinho, nanana. E eu sou muito metódica, assim, sabe, com as coisas. Então, você imagina, você tá com tudo preparado, vem uma pandemia para te quebrar todo no seu planejamento, sabe? Então, assim, é fácil? Não é fácil. Não é fácil mesmo. Sabia que eu ia ter que recomeçar, que eu ia ter que, sabe, me dedicar e tudo. Toda aquela bagagem que eu tinha, né, na área de licitações, contratos e tudo, eu ia ter que começar tudo de novo. Mas eu falei, se eu fui dentro do tribunal referência naquela área, se fora dali eu também era referência, eu vou ser referência em inventário também. Então, é decisão. Sabe, professor? É decisão e não é fácil. Não é fácil. Mas quando você, Valeu a sabe, vê pena? o A pergunta negócio é essa agora. começando a andar, dando certo, nossa, mas é uma satisfação muito boa. É muito bom. Eu falo assim, sabe, tem uma amiga no tribunal que, assim, o sonho da vida dela é sair, mas ela não tem coragem, né? E aí eu vou e brinco com ela, eu falo assim, eu vou preparar todo o meio de campo. Quando falar assim, pode vir que vai dar tudo certo, aí você vem. Porque não tem, sabe, assim, aquela, ok, então vou largar tudo e vou. Nunca Sabe, vai tem ser que ficar ali naquela 100% zoninha de certeza. conforto. É isso. E não existe 100% de certeza em nada. Só temos uma certeza nessa vida, Só uma. e é algo Que que é para nós acaba sendo algo, entre aspas, bom, porque a gente tem a oportunidade de ajudar aquela pessoa que perdeu o ente querido e tá precisando do nosso serviço. Mas tirando isso aí, tem certeza, tudo pode acontecer, né? Nós nem sabemos se estaremos aqui amanhã. Exatamente. Achei, professor, aqui o porta-cartão. Olha. Olha, Pode beleza. mostrar, gente, que bonitinho. Legal. E aí, coloco o cartãozinho aqui. Aí, assim, eu gosto de escutar insights, assim, né? Então, eu gosto de dar insights também. Então, de repente, eu Isso aí é insisto para legal. alguém aí que está escutando. E aí Fica. tem uma historinha bem legal que aconteceu esses dias atrás. Eu estava numa farmácia, e aí tinha uma senhorinha, aí ela foi pagar. No que ela foi pagar, aí a atendente falou para ela, falou, olha, você pode só aproximar o cartão. Não, minha filha, aproximar o cartão de jeito nenhum disso daí. Não vou, mas não vou mesmo, não sei o que, não sei o que. Ela estava com o filho. Enquanto ela estava lá conversando, eu fui conversar com o filho. Falei, olha só, e eu só tava com a chave do carro, isso aqui e o cartão dentro. Só isso que tinha na minha mão. E aí eu fui, conversei com ele, eu falei, olha, e ela tem razão, tem que ter muito cuidado com as máquinas hoje em dia e tal. Mas olha só, tem esse porta-cartão aqui agora,
que você coloca o cartão dentro e aí protege, tarari, tarará. Será que ela ia gostar? Aí ele falou, mas você vai dar para ela? Eu falei, isso daqui sou eu, Juliana sou eu. Aí ela, É meu. nossa, mas... Dei, professor. Dei. Fui lá e Olha. falei, olha, isso daqui. Aí expliquei para ela e tal. No primeiro momento ela ficou assim e tal. Aí eu falei, quer ver? Coloca o cartão da senhora aqui dentro. Veja se passa na máquina. Não, não vai passar. Aí ela viu e falou, nossa, muito obrigada. Eu vou te ligar. Eu falei Aí, para ó. ela, olha, eu espero que a senhora não precise dos meus Não serviços tão precisa. cedo. Mas você vê, é uma coisa simples, né? Que com certeza a pessoa, um dia, se ela precisar, ela vai lembrar de você, né? E Pois uma é, coisa boba, né? Mas aí é aquela questão, né? A pessoa está no lugar certo, na hora certa, com a ferramenta certa, né? Porque é se não isso. tivesse essa ferramenta aí na sua mão, você não ia ter uma, entre aspas, né? Uma desculpa para poder se aproximar, puxar uma conversa, de certa forma fazer sua propaganda, né? Então, Isso. gente, é o que a gente fala, né? Pô, você precisa, tá? Viver a advocacia, você quer ser especialista em inventário, você tem que viver 24 horas isso, se apresentar onde você estiver, em coisas bobas como essa daí, que você ganha um cliente sem fazer força, com um negocinho ali, Isso. um brindezinho que você deu para a Isso. pessoa, né? Isso. Que E ela legal. ficou toda felizinha, assim, sabe? Conversando, o filho dela também. Então, assim, e eu só tava com um, e aí eu falei, olha, eu não tenho outro para te dar agora. Se eu Se não, tivesse, eu daí. daria para você. Que Mas legal. é isso, assim, então, Maravilha. que sirva de inspiração para outros colegas Ah, também. fica a ideia aí, ó. Fica a ideia, exatamente. Eu não acumulo conhecimento. Ou eu não acumulo, não, eu não retenho conhecimento. Tudo que eu tenho, que eu posso passar e ajudar, eu sempre passo e sempre ajudo. Que bom. Fico feliz É aí isso. por ter dado certo e pelas ideias. Juliana, ó, obrigado, viu, pela tua participação, Obrigada, por você professor. ter aceitado gentilmente aí o convite para compartilhar um pouquinho da sua história. Eu tenho certeza que vai ser inspiração para muita gente, né? Não que tenha muita gente aí querendo largar concurso, né? Mas com certeza, fazendo as devidas adaptações, provavelmente tem muita gente aí que de repente está num emprego que não gostaria, num escritório até pode ser, ou está atuando numa área que não está satisfeito, e de repente não precisa nem largar o concurso, né? Porque vai por mim, é bem mais difícil largar uma renda do que você trocar de área, né? Do que você sair de uma coisa já que não é muito segura para iniciar uma jornada diferente na sua advocacia. Então, com certeza aí a sua história vai servir de exemplo para muita gente. E eu queria que você desse o recado final aí para a turma. O que você teria a dizer para os colegas aí que estão aí nessa empreitada, né? Nessa jornada para se tornar especialista, ou está na dúvida, não sabe se inventário é bom mesmo ou não é? O que você diria para esse povo? Ai, gente, eu diria o que eu queria ter ouvido. Acredita, acredita, é bom, dá retorno, dá satisfação pra gente, né? De entregar alguma coisa, de resolver problemas, sabe? De pegar uma família numa situação muito complicada e você, de alguma forma, você não vai tirar o sofrimento delas, nada disso. Mas se de alguma forma você ajuda a resolver essas questões burocráticas, chatas e complexas, você vai estar fazendo bem. E isso faz bem para a gente também. Então, assim, eu acredito, eu estimulo, eu vou continuar investindo tanto na minha formação quanto na divulgação do meu trabalho. Cada dia eu quero me tornar mais especializada, né? E assim, é isso. Acho que é isso que eu tinha para falar. E assim, é, se você puder fazer isso com a ajuda, sabe, de outras pessoas que também já passaram, né? Já vivenciaram essa insegurança que às vezes a gente fica na hora de, sabe, de entrar num novo projeto, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Então, a gente tem que aproveitar e pegar na mão dessas pessoas e falar, vamos, então me ajuda e vamos junto. E é muito bom, eu super recomendo.
Legal. Obrigado, viu, Juliana? Ó, Obrigada, pessoal, aproveitar professor. para dar um recado final aqui para a turma. Teve gente ali que eu vi, mas não queria interromper, perguntando a respeito do curso, do treinamento e tal. Gente, vai ficar aberto até quarta-feira, tá? Então, se você for tomar decisão, você precisa ser rápido. Vou ficar esperando você ficar ensaiando a decisão da sua vida, não. Você precisa ser rápido. E se você está na dúvida, hoje ainda tem o desconto de R$ 1.000. Então, se você entende que isso daí é para você, você tem que tomar a decisão. Se você quiser economizar um dinheiro aí, é hoje, tá? Amanhã já não tem mais esse desconto e aí eu não vou mais poder te ajudar. E aí uma coisa que eu queria que vocês entendessem, eu acho que hoje essa live deixou muito claro isso, né? A questão da decisão, a questão de você entender o que você está fazendo, porque uma coisa é fato. Eu acho que de tudo que... Se você me acompanha, você me segue, se você participou do evento e está vendo tudo que está acontecendo, eu acho que pode ter 3 coisas aí que está te travando, porque o que eu estou te oferecendo é uma ferramenta, né? Então você pode estar pensando assim, eu não acredito em inventários, eu acho que não é assim do jeito que você está falando, que não tem toda essa demanda, não tem essa rentabilidade. Nesse ponto, eu não tenho como te convencer do contrário, né? Porque são números oficiais que a gente tem de pessoas que perderam a vida, de dados de média de pessoas que têm a casa própria, de valores de bem. Então, tudo isso eu já mostrei para vocês. E se você entende que ainda assim tem áreas melhores do que inventário, tudo bem, então vá se especializar nessas áreas, mas se especialize num negócio que vai te dar um retorno para você não ser um profissional frustrado. Esse é o primeiro ponto. Então, não acha que inventar não é para você, não é do jeito que eu falo, não é do jeito que os meus alunos falam aí, como a Juliana também colocou. Tudo bem, tá tudo certo, mas pense e reflita. Qual área eu vou me especializar que vai me dar rendimento, que tem demanda, que tem tudo isso. Maravilha. A outra coisa que pode estar te barrando é você, de repente, não acreditar que esse treinamento pode te ajudar. E aí também eu não tenho muito o que dizer, porque os meus alunos estão aqui, eles vêm aqui e falam para vocês. Se você for lá no meu canal do YouTube, tem lá todas as entrevistas que eu já fiz com os alunos e eles mostram no que o treinamento ajudou. Cada um foi ajudar de uma maneira. Então também não tem muito o que eu te dizer. O que eu posso te garantir é, ali tem os meus 17 anos, eu peguei e coloquei tudo ali, pensando em tudo que eu passei durante esse tempo, como é que eu vivi, como é que eu fui derrubado e que eu levantei, como é que eu acertei, como é que eu errei, e coloquei tudo ali. Isso eu posso te garantir. Eu coloquei tudo que eu tinha de experiência nesse treinamento para poder te ajudar. Eu coloco como uma ferramenta. É a ferramenta que vai poder te auxiliar, que vai poder te ajudar para você ter uma trajetória mais tranquila. Quem vai percorrer é você. Eu vou estar te ajudando com ferramentas, mas eu não vou poder andar por você, né? Eu fiz o desenho da ponte, a ponte você vai atravessar. Eu já estou colocando a ponte, você tem que andar. Eu não vou te levar do outro lado, pegando na mão, colocando nas costas e levando. Isso daí eu não posso fazer. E além disso, se vocês têm dúvidas se pode te ajudar ou não, se os depoimentos dos meus alunos também não te convenceram, eu preciso te lembrar que eu confio naquilo que eu estou oferecendo e eu dou 7 dias de garantia. Se você entrou, não gostou, amigo, 7 dias. Você olha lá, isso aqui não é para mim, não era o que eu imaginei. Você perde seu investimento de volta, vai embora e está tudo certo. E continue atuando em inventários, estudando de outras maneiras, mas continue. E a terceira coisa que pode estar te parando, que aí eu acho que talvez seja o mais provável, né? É a questão financeira. Roberto, eu não tenho dinheiro, eu gostaria, eu ouço muito isso, né? Eu não tenho dinheiro. Muitas pessoas falam muito isso, Juliana. Eu não tenho dinheiro, eu gostaria, é o meu sonho. Tem gente que fala, gente, sonho de se inscrever num treinamento, você tem que ter sonho de comprar uma mansão, um carro mega ultra moderno. Né? Você tem que ter um sonho de ter filhos, de casar com uma pessoa maravilhosa, de ter férias maravilhosas. Não de se inscrever para um treinamento que você vai ter que estudar, gente. Presta atenção. Então, esquece esse negócio de sonho, isso é uma realidade. Isso daí você só precisa tomar uma decisão. O meu irmão não tem dinheiro. Eu sei, eu acho, e eu acredito mesmo. Se você está falando que não tem dinheiro, quem melhor do que você para saber que você não tem dinheiro? A questão não é ter ou não dinheiro, a questão é tomar a decisão se você entende que, mesmo sem ter dinheiro, você pode encontrar uma alternativa que vai resolver o teu problema. E não se travar pelo dinheiro. Eu gostaria, mas eu não tenho condição. Gente, sei lá, é como eu falei, se fosse eu há 17 anos atrás, o que eu iria? Eu ia pedir dinheiro para minha mãe. O Gessé, nosso colega lá, que é um dos nossos queridos alunos, ele pediu para a irmã.
Então, assim, cada um tem... A Cláudia, ela pegou as reservas dela e utilizou. E até agora eu não vi ninguém que fez esse tipo de coisa e falar assim, eu me arrependi. Eu não vi. Então, a questão é assim, se você quiser, se tiver efetivamente decidido, eu tenho certeza que você consegue. Sei lá, o cartão, você parcela. E aí, gente, o que a gente precisa entender é, se você entrou e você teve acesso à ferramenta, se você aplicou, se você se dedicou, a sua realidade de hoje não vai ser a realidade de daqui 1 mês, de daqui 2 meses, de daqui 3 meses. A tendência é que você cresça, evolua. Então, não tem como. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho dinheiro hoje, então não vou entrar. Você tem, pelo menos parcelado, você conseguiria fazer alguma coisa, tem que seja empréstimo ou usar o cartão, vai atrás de cliente, o cliente te patrocina nisso. Eu não consigo enxergar alguém que tenha um cliente de inventário que vai cobrar menos do que o valor do treinamento. Eu não consigo. Se a pessoa fizer isso, ela é louca, né? Ela precisa ser internada. Então, assim, eu entendo, talvez de fato você não tenha dinheiro. Mas o que eu duvido é, você não tem e você não tem nenhum plano para conseguir esse dinheiro, você não tem nenhuma estratégia que você poderia adotar. Por quê? Não é um dinheiro que você vai gastar e vai pelo ralo e nunca mais você vai ver. A ideia é que, se você investir, você vai ter um retorno. A grande questão é, Roberto, mas de fato eu não tenho. Tudo bem, aí eu vou te perguntar e eu quero que você reflita durante todos esses dias, a partir de agora, a respeito da tua carreira. Qual é o teu plano, então, para a sua advocacia? Você tem que ter um plano, então. Porque se você não tem uma advocacia que está te satisfazendo, de duas uma. Como eu falei, ou você não está fazendo bem feito, ou você não sabe como fazer. Se você não está fazendo bem feito, procura agora. O que você pode melhorar? Se você não tem um conhecimento, que se você já soubesse como fazer uma advocacia que dá certo, você já teria feito. Ninguém fica numa situação de insatisfação profissional porque quer. Se você está numa situação de insatisfação, é porque você não sabe como sair dela. O que eu ofereço no treinamento é uma solução para você sair dela. Se você não quer ou você não pode entrar nessa solução, a questão é, reflita, qual é a solução que você pode dar? O que você pode fazer para que isso mude? Porque alguma coisa vai ter que mudar. Você precisa ter um plano, você precisa ter uma estratégia. E eu não sei qual vai ser. Aí você vai ter que verificar a sua realidade, a sua disponibilidade. Eu estou colocando uma ferramenta à disposição. Não tenho dinheiro? Tudo bem, eu respeito. Talvez você não tenha mesmo. Não tenho, nem tenho onde conseguir. Tudo bem. Então, faça um plano, faça um planejamento. Porque, Juliana, eu vejo muita gente assim, você falou muito disso, né? Eu não tenho condição financeira, eu não tenho recurso. Gente, com o que eu entrego, sinceramente, de graça, se você me segue há algum tempo já e você ainda não está tendo retorno financeiro com o que você aprende de graça, sério, você está brincando com a sua advocacia, com a sua vida, com o seu futuro, com a sua família, você está brincando com tudo isso. Porque só com aquilo ali, eu recebo muitas mensagens de gente que nem é aluno, fala, Roberto, com o que eu aprendi com você, eu coloquei em prática, apareceu um cliente, eu já faturei isso e tal, eu consegui aquilo. Então, dá para fazer. A questão é, se você, de graça, quem se empenha consegue, você imagina aqueles que têm a ferramenta, né? Que tem possibilidade de fazer aquilo que é possível fazer, né? Então, acho que óbvio, né? Cada um sabe o que a sua realidade, sabe a sua vida, o que pode fazer, o que não pode fazer. Mas a única reflexão que eu lembro para vocês quando é que você vai resolver o que está te atrapalhando? Qual é teu plano? Porque se você não está tendo o que você gostaria, tem alguma coisa atrapalhando. Descubra o que é e dê um jeito de contornar isso daí. Senão, não vai, tá bom? A Larissa, ela é nossa aluna também, ela colocou que ela fez também uma decisão difícil. Eu acho que provavelmente ela estava em algum tribunal aí e teve que sair e hoje, pelo visto, deu certo, né? E também, aprendi muito com as gratuitas e maratonei todas as aulas. É isso aí, gente. A Mirne está perguntando aqui, a questão do treinamento vai ser respondido quando? Como assim a questão do treinamento? Não sei. Sim, a questão do curso, eu já ia esquecendo. Ainda bem que a Mirna falou, gente, amanhã, 9h15 da noite, é a nossa live, onde a gente vai responder as 3 questões práticas que tivemos lá, não no treinamento, no curso gratuito, tá? Então, amanhã, 9h15, estejam ao vivo aqui que a gente vai apresentar as respostas desses 3 problemas, tá? 9h15 da noite, horário de Brasília. Gente, fechado, é isso, ó. Eu não sei mais o que eu falo para vocês darem um jeito na vida de vocês, tá? A Juliana tá aí, ela também já deu o depoimento dela, ela já mostrou como o treinamento ajudou ela, como foi
inclusive difícil para ela a decisão que ela tomou, mas hoje ela seguiu aí e está se dedicando, não foi da noite para o dia, não foi fácil, não caiu de mão beijada, mas ela está aí e está funcionando. E assim como a Juliana, a gente tem, graças a Deus, muitos outros alunos que estão ali, que formam essa família, né? Que também tem resultados bacanas. Na quarta-feira a gente vai falar com o doutor Ebenezer, que também é um deles, que até das turmas mais novas, que também já teve aí esse resultado atuando aí na área dos inventários. Então, assim, a questão que eu coloco para vocês encontre o que está te atrapalhando e tente resolver, porque senão não tem jeito. Você vai ficar, como a Juliana e eu comentamos aqui, né? Você vai viver uma vida sem sentido, né? Advogando uma coisa que você não gosta, estou insatisfeito com a advocacia. E pode ser que você entenda hoje, fala, cara, esse negócio de advogar não é para mim, não. Eu gosto de culinária. Eu gosto de fisioterapia, né, Juliana? Meu negócio é fisioterapia. Vai que, né? Vai fazer o que você gosta, então. Não mexe com a advocacia, não. Senão, você não vai ser feliz, não vai ter retorno financeiro, sua vida vai ser um nhaca danada e vai chegar no final, você vai falar, putz, eu podia ter feito tudo diferente. E, gente, quando eu falo isso, tem estudos, tá? Tem um livro, eu não me lembro agora o nome, mas tem um livro que ele fala, ele cita um estudo que foram feitas entrevistas com várias pessoas que estavam ali no leito da morte. E foi perguntado, qual o maior arrependimento que você tem na sua vida? Adivinha o que eles responderam? Não ter feito aquilo que eu mais gostava. Ter passado uma vida inteira fazendo uma coisa que para mim não fazia sentido. Mas eu continuei fazendo. É o arrependimento que a maioria leva. Talvez você não precise levar esse arrependimento. E eu não estou falando aqui que você tem que advogar, não. Estou falando que você tem que seguir o seu coração e fazer aquilo que faz ele se sentir bem. Aquilo que te deixa feliz e satisfeito. Porque no final, essa conta é o que vai chegar. É isso aí que vai fazer a diferença. Tá bom? Tá. Juliana, muito obrigado mais uma vez. Obrigado por ter generosamente contribuído. Professor. Por ter servido de exemplo aqui para a turma. Eu espero que, sei lá, daqui a um ano a gente faça mais uma live e você conte mais histórias aí de como você tá, como você cresceu, como você virou uma referência aí. Só que assim, em Brasília, eu já vou avisar, você tem uns concorrentes fortes aí, viu? Tem o Fauser, que eu vi ali, até passou ali. Tem o Ilgner também, um dos nossos primeiros alunos. Tem a Vanusa, que também é uma das que também estão aí. Então, assim, tem uma tropa de elite aí em Brasília. Então, vocês vão dominar em conjunto aí, vai ser difícil para a turma concorrer com vocês. Exatamente, professor, esse é o objetivo. Tem espaço para todos nós, desde que sejamos especialistas, desde que saibamos o que estamos fazendo. Então, é isso. E, assim, é uma turma muito bacana, né? Eu sou do mesmo grupo que eles, então a gente está ali sempre trocando, sempre conversando, um curtindo o outro, e é uma parceria. Essa experiência, né? Que legal. Ó, eu acho que eu não sei se é outubro ou novembro, eu vou estar em Brasília, eu vou avisar vocês para a gente se encontrar. Ótimo, super. Tá? Geralmente super eu vou correr de novo, mas eu vou arrumar um jeito aí e nós vamos se encontrar. Venha. Tem muita aluna aí, eu preciso conhecer vocês pessoalmente. Então, a Vanusa eu já conheço, porque quando ela vem muito para cá, ela vai para Bonito. Aí ela sempre me traz pamonha. Então ela eu já conheço. Agora vocês, preciso conhecer vocês também. Então venha, professor, estaremos aqui te esperando. Vai ser um prazer. Maravilha. Juliana, obrigado, viu? Bom descanso para vocês. Professor. E Obrigada. se precisar, pode contar comigo que a gente vai estar sempre à disposição. Tá bom? Obrigada Meus por amigos, tudo que eu aprendi. Que isso. Eu que agradeço por compartilhar com a gente esses aprendizados aí. Gente, obrigado aí pela participação de todos vocês também. Como eu falei, decida aí o que você quer da sua vida. Se você quiser me ajuda, eu estou à disposição, né? Faz aí o que você precisa fazer. Assume o compromisso que você precisa assumir, de se dedicar, de se comprometer, que eu tenho certeza que não tem como dar errado. Agora, faz de coração, faz porque você gosta, não faz porque é dinheiro, não faz porque é isso ou aquilo, não. Faz porque é o que faz o teu coração se sentir bem, tá? É isso aí que no resultado final é o que vai te dar dinheiro, é o que vai te dar felicidade, é o que vai te dar alegria, é o que vai te construir uma vida que faz sentido, que vale a pena ser vivida, tá bom? E todos vocês eu espero amanhã, às 9h15 da noite, horário de Brasília, vamos resolver os 3 casos práticos que a gente passou, para ver quem que errou, quem não errou, para ver se esse curso que a gente fez aí, de fato, conseguiu te dar um conhecimento,
ou foi só balela e não serviu para nada, e agora você vai ter que estudar mais aí porque não aprendeu nada. Amanhã nós vamos descobrir isso, tá bom? Gente, obrigado, viu? De coração, a gente se vê amanhã às 9h15 da noite, horário de Brasília. Juliana, obrigado, viu? Obrigada, Um obrigada. abraço. Tchau. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, Boa noite, tchau. gente.